Olá, hoje nós iremos comentar sobre a união da alma ao corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? Como se dá esse processo? Será que é na hora da concepção, no decorrer da gravidez ou só na hora que a criança nasce? Qual é a visão da doutrina espírita a esse respeito? Na questão 344 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, inicia-se a resposta dizendo que a união começa na concepção, mas se completa no momento do nascimento. Então, a partir do momento da concepção, começa a ligação do perispírito, que é um corpo impalpável que une, como se fosse uma cola, o espírito ao corpo material. Ocorre uma ligação por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até o nascimento. O laço fluídico que liga o espírito ao zigoto no momento da concepção vai se encurtando à medida que o germe se desenvolve. E durante o processo que o perispírito vai se unindo molécula a molécula ao corpo, esta ligação é definitiva. Mas ela é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que foi designado para aquele corpo. Porém, sendo esta ligação ainda muito sutil, quase tênue, se o espírito desejar, por não aceitar a prova que o espera, pode romper-se. Isso nos lembra de Valdo, que conta que em diversas passagens, ao ver uma mulher grávida, via e conversava com o espírito reencarnante como adulto. E por que isso acontecia? Porque o espírito que está sendo ligado ao corpo material não é de criança, é de um espírito que já vivenciou outras encarnações. E à medida que esta ligação molécula a molécula aumenta, o espírito vai perdendo a lucidez espiritual, ligando-se, moldando-se ao corpo do bebê. Mas, continuando o processo da gestação, mês a mês, esse laço vai ficando mais apertado, tornando assim mais difícil o espírito reencarnante desistir da reencarnação. Então, desde o momento da concepção até o nascimento, a perturbação começa a fazer-se presente ao espírito. Essa perturbação vai crescendo à medida que o momento do nascimento se aproxima. Suas ideias se apagam, assim como as lembranças do passado, como se ele estivesse entrando em um estado de torpor, como acontece com o corpo na hora do sono. Ele não tem consciência, não tem lucidez do seu estado. Essa perturbação ocorre com o espírito tanto na hora do nascimento quanto na hora de seu desencarne. A vida intrauterina se assemelha a uma planta que vegeta. As encarnações não se fazem de modo uniforme, ou seja, elas não são iguais. Os mecanismos reencarnatórios variam de acordo com o grau de evolução do espírito. Segundo André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, o trabalho completo da reencarnação, com plena integração do espírito nos elementos físicos, veja bem, com plena integração do espírito nos elementos físicos, somente se verifica aos 7 anos de idade. E por que 7? Por que esse número? É um número cabalístico? Não, é claro que não. Lembrando que quem precisa de datas exatas somos nós, espíritos encarnados, que ainda permitimos que a matéria predomine sobre o espírito. Então, é mais ou menos aos 7 anos, dependendo da maturidade do espírito, todos os sistemas orgânicos estarão completos. Mas, se buscarmos nos aprofundar ainda mais, baseados em informações de Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, muitos outros, inclusive em informações científicas, a reencarnação propriamente dita se completará quando o espírito assume toda a sua personalidade, inclusive no conteúdo sexual, ou seja, na puberdade, onde geralmente acontecem muitas mudanças mentais. Esta é a visão do mecanismo da reencarnação.
Mas por que será que André Luiz nos fala que somente aos 7 anos? A criança, ao completar 7 anos de idade, está muito pouco tempo na Terra. É como se ela tivesse com um pezinho na espiritualidade e o outro na Terra. Em função disso, ela consegue acessar muito mais facilmente o plano espiritual. Daí é de onde surgem aqueles amiguinhos invisíveis. Quando ela completa os 7 anos, ela perde de uma maneira mais forte o vínculo que ela mantinha com o plano espiritual e começa a ter mais domínio sobre os elementos físicos. É como se ela colocasse os 2 pezinhos na terra. Com isso, aqueles amiguinhos invisíveis começam a sumir, vai reduzindo. Mas vamos tentar entender esse processo. O espírito jamais presencia o seu nascimento, devido ao estado de perturbação que se encontra. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem pouco a pouco à proporção que se consolidam os órgãos que hão de servir às manifestações. Ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do passado, ou seja, esquece de quem era, esquece o que fez, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriores adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado latente. Isso nos faz entender como pode um ser tão pequeno ter tantas aptidões, tocar piano maravilhosamente, fazer coisas que ficamos de boca aberta. Ora, buscar conhecer o mecanismo da reencarnação, o processo de aproximação do espírito reencarnante, da união do corpo com o espírito, da vida intrauterina, do nascimento ao crescimento da criança até que se complete a reencarnação, altera sim o nosso comportamento diante do outro. Todos somos espíritos imortais, individualidades, ora desencarnado, ora encarnado, como bebê, criança, adolescente, jovem, idoso, não importa, todos na busca de aprendizado, pois só o conhecimento liberta. Aprender a amar, a respeitar o outro, torna-se necessário. Podemos até não concordar, mas temos o dever de aceitar como são. Diante da oportunidade do estudo que a doutrina dos espíritos nos oferece, que possamos refletir como está o nosso mundo interior em relação ao outro e o que podemos fazer para modificar o nosso comportamento diante daquilo que sabemos. Muita paz a todos e um ótimo dia.